Fala, meus amigos do Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Espero que sim. Gente, eu vim falar aqui de uma visão de dono, né? Se vale a pena ou não comprar uma Jetta Variant hoje em 2026. Lembrando que eu já tive 3 Jettas, né? Essa Jetta Variant que vocês estão vendo nas imagens, já tive um MK6 cinza, que nunca apareceu aqui no canal, e um MK5 preto 2008, que também nunca apareceu no canal, antes do canal existir. E antes até, queria agradecer muito, acho que um dos vídeos que eu mais tenho recepções boas, né, de comentários e depoimentos ali, que é sobre justamente a Jetta Variant, né, se vocês pesquisarem a opinião de dono Jetta Variant, felizmente um dos vídeos que mais tem relevância é do canal aqui, então fico muito agradecido por todo mundo que depositou a confiança, né, na percepção que eu trouxe. E muita gente me pediu para fazer essa mesma validação, né, sobre o ponto de vista do ano de 2026. Então aqui eu queria repassar, pessoal. Vou dividir esse vídeo em capítulos. Vou tentar repassar, né, de uma forma mais objetiva os principais problemas que, querendo ou não, vão ser um pouco repetidos da opinião de dono. Mas antes disso, eu vou comentar se vale a pena ou não ter uma Jetta Variant em 2026. E se você está pensando em comprar uma, fica aqui. Eu acho que pode ser um banho de água fria, né? Para quem está aí meio lado mais passional, já pretendendo comprar. Mas hoje, se eu fosse olhar no mercado, né, muito subjetivo, né, a questão de compra, né, de você conseguir comprar ou não. Mas hoje eu compraria uma Jetta Variant, com certeza. Eu acho que foi um dos melhores carros que eu já tive, mas eu tomaria muito cuidado. Por quê? E aí, quais são os cuidados que eu tomaria? Porque eu acho que é um carro muito bom, tem uma dinâmica muito boa, um ronco, é um carro muito bem acertado, né? A suspensão multilink na traseira, é um carro muito versátil, é um carro muito... Putz, é um carro perfeito. Eu acho que é um dos melhores carros que eu já tive, eu tenho muita saudade da minha. Mas dependendo se você negligencia alguns pontos, pode virar um pesadelo. Como foi, olhando em retrospecto, né, pra minha... por exemplo, a minha eu gastei mais de 20 mil reais, né? Tem um vídeo até aqui do canal que tem todas as notas somando os valores, né? Mas hoje pra mim seria um inferno na vida ter esse carro, né? Porque é um carro que ele gastou muito tempo, gastou muito dinheiro, sobretudo, e eu nunca tive esse dinheiro de volta, né? Carro nunca vai ter, mas enfim, é um dinheiro, é muito dinheiro, né? Gastei quase a metade do valor do carro em manutenção. Então, antes de tudo, se você está pensando em uma Jetta Variant e hoje, 2026, saiba que é um carro de 14 anos, pelo menos. Então, ele vai dar manutenção. E não quer dizer que a manutenção por causa que o carro é ruim, o carro é bomba. Gente, nada disso. Não escutem essas pessoas. Um exemplo, muita gente fala que o câmbio dela é muito ruim. Também é um absurdo sem tamanho. É um câmbio de 14 anos pelo menos, gente. É um câmbio Aisin. A Aisin tem um monte de carro hoje em dia, inclusive na Volks, na plataforma MQB, principalmente na Zero, tudo é câmbio Aisin hoje, né? Se a gente for ver dos automáticos com conversor de torque, que é o único que tem hoje na Volks. Então, é uma marca incrível. Só que o ponto e eu acho que é uma meia-culpa dos donos e da marca, né? Pelo menos a minha era 2012. No manual não tinha explicitamente de quando você tinha que trocar o óleo do câmbio. Nunca foi uma recomendação explícita, pelo menos da minha e do meu MK5. Então muita gente fala aqui, e aí difunde-se informações desencontradas, de que não precisa trocar óleo de câmbio, que o óleo de câmbio é whole life, é vitalício, e eu não acho isso. Então, se você está vendo uma Jetta Variant, tenha muito cuidado com o câmbio. O que eu quero dizer com isso? Câmbio que não está dando tranco, e não é necessariamente do tranco, mas às vezes pode ser dos coxins, marchas que demoram para engatar, né, terceira, quarta, dependendo da Jetta Variant, se for a MK5, painel central vermelhinho, se ela ficar piscando, ou se todas as marchas ali aparecem, também pode indicar um problema do câmbio, ali, talvez das solenoides, ou até do conjunto de embreagens, mas eu acho que o grande ponto é você fazer uma curadoria dos carros que você está vendo se tem algum desses sintomas e principalmente se tem histórico de manutenção. Muita gente acaba pegando uma Jetta Variant sem histórico de manutenção e trocando o óleo do câmbio. Inclusive, numa casa de câmbio que eu levei a minha, o cara falou justamente o contrário. Ele falou, se você não tem certeza se você trocou o óleo de câmbio do ano anterior, não troque, né? Eu acabei seguindo essa dica, não tive problema na minha e não sei se é uma percepção geral. Mas assim, tenha preferência por carros que, primeiro, tenham histórico de manutenção, né, relacionado à parte de câmbio, né? E não é histórico de manutenção papel de pão. Tem o nome de uma oficina, tem a relação do procedimento, quando foi feito, né?
justamente para você se certificar um pouco mais e reduzir um pouco mais esse risco de você pegar um carro com uma transmissão que pode estar em vias de dar problemas. E mesmo assim, isso não vai te salvaguardar de nada. E ver esses sintomas. Questão do tranco, de demorar para engatar. Questão de você, às vezes, patinar a marcha, né? Então também pode ser algum sinal. Então, o primeiro ponto que eu olharia é esse. Segundo ponto que eu olharia também, que é muito importante, é a parte ali acho que de peças, né, como um todo, né? A Jetta Variant não é um carro que necessariamente tem peças baratas. Então, por exemplo, a minha mesmo, né, que eu gastei mais de 20 mil reais, putz, bobina foi quase 3 pau de bobina. Né? Rota rodagens pode deixar a bobina mais barata, tá? Pode ser, mas todas as peças que eu comprei da minha, tudo teve nota fiscal. Então, bobina tinha nota fiscal, coxim tinha nota fiscal, amortecedor tinha nota fiscal, pneu tinha nota fiscal. Então, opte em peças que tenham uma procedência, pessoal, que literalmente o barato sai caro. Por exemplo, eu troquei o coxim de motor da minha no MK5, eu troquei 2 vezes o coxim de motor e de câmbio. E eu acho que eu coloquei na época, eu tava com mais pressa, não tava tão disponível financeiramente, eu coloquei de uma marca, eu acho Choque Brás, não tô nem fazendo julgamento se é bom ou ruim, mas eu acabei tendo problema, precisei substituir uma segunda vez. Então você colocar um coxinho original, um coxinho bom, vai te salvaguardar e isso vale para tudo, né? Embora eu entenda que a Jetta Variant não tem uma linha de peças alternativas de mercado, de marcas paralelas tão grande, né? Com exceção talvez de suspensão. Mas você usar peças boas, né? E você, de novo, histórico de manutenção. Você pegar um carro que tem um histórico de manutenção é essencial. Por exemplo, o dono mesmo que comprou de mim. Era um carro perfeito? Meu, longe de ser perfeito. Mas é um carro que tinha histórico de manutenção. A pessoa que comprou não tem o que reclamar sobre não ter visibilidade de você saber o que precisa fazer ou não no carro, né? Então, esse é um ponto. E aí, pessoal, eu acho que é muito de você entender os sinais do carro, né? Para você minimizar de novo, né? Eu acho que tudo que está girando em torno desse vídeo é você se cercar de alguns sinais que vão te salvar de algumas decepções, talvez, na hora da compra. Então, um carro que está com algum vazamento de amortecedor, algum vazamento no ring, né, que é aqueles anéisinhos de vedação que acontece muito em Jetta e é super normal, entre aspas. Questão de sensor de ar que eventualmente dá problema e é normal. A questão ali, por exemplo, de peças, né, de uma forma geral. Então, por exemplo, a minha, né, a minha mesma eu não compraria hoje se eu estivesse olhando, né, porque era uma Jetta Variant que tinha pneus diferentes, né, depois eu equalizei todos os pneus, coloquei mesmo grupo em primeira linha. Pastilha de freio eram as pastilhas Marba e um eixo era diferente pastilha, então o carro ele freava tudo desigual, né? Porque o composto era diferente, a vida útil estava diferente, era uma bagunça. Reservatório de expansão sujo, ou seja, o sistema de arrefecimento contaminado, fluido de freio contaminado, é você olhar os sinais como um todo. Então você vai querer um carro que tem um histórico de manutenção bom. Se não tem um histórico de manutenção bom, pessoal, já é um... Olha, eu tendo sido dono de 3 Jettas, corre. Não adianta você bater, dar murro em ponta de faca. Se um carro não tem histórico de manutenção, você não vai querer esse carro, vai por mim, né? Então, esses pontos que eu falei, de bateria de primeira linha, você vê um reservatório de expansão limpo, você vê um carro que não dá tranco, um carro que anda bem, que não engasga, sabe? Que ele, principalmente na fase fria, ele não espelhe coisa preta pelo escapamento, né? Não tô falando nem daquela fumaça azul, né? De junta, né? Nada disso. Mas, e acima de tudo, pessoal, é você fazer uma vistoria muito, muito bem feito. O que eu quero dizer com isso? E aí entra num aprendizado, acho que principal que eu tive com a minha, e que eu acho que eu nunca mais vou cometer esse erro na minha vida. Que é você não... Dois pontos. Você não aceitar o laudo cautelar do vendedor, né? Independente se eu estou falando de loja ou não, de particular. Embora eu também já tenha falado muito, né, nos vídeos de Jetta Variant, que tenha preferência para comprar carros de loja pessoa física é bom, né? De pessoas físicas que não sejam de loja, mas você fazer uma vistoria sua, né? Você não depender, e eu não estou nem falando daquela vistoria CV para você conseguir transferir, pessoal. Estou falando de uma vistoria cautelar. E aí, gente, outro ponto. Eu não estou falando porque eu ganho, porque me pagam, é porque eu uso e para mim deu muito certo. Meu Sentra mesmo, o Sentra que eu tenho, eu acho que eu nunca teria encontrado um tão bom se não fosse por essa vistoria. Por quê? Por exemplo, essa vistoria da Decra, que eu sempre recomendo aqui no canal, uma vistoria de quase 600 reais, mas ela vê tudo. Vê espessura de tinta nas chapas, vê vidros, vê se os cintos são originais, vê
todas as peças críticas, né, do monobloco, então bacia de estepe, todas as peças do assoalho de baixo tem algum tipo de torção, a parte da frente de longarina, de caixa de roda, ele faz um apanhado geral. Significa o quê? Que é uma proteção a mais que você vai ter na hora de você comprar um carro que talvez tenha tido um histórico ruim, né? Lembrando, gente, eu não estou falando que é um carro perfeito, né? Por exemplo, o meu Sentra mesmo, ele tem massa na parte direita ali atrás que tá tudo bem, mas não tem troca de nenhuma peça de assoalho, de farol, de lanterna, os vidros. Então, fazer uma vistoria dessa já vai te livrar de muitas coisas, muitos problemas. E eu acho que o ponto também que casa com isso é você fazer um seguro bom, gente. Eu não sei por quê, e aí eu nem sei explicar, né? Já até respondendo alguns comentários que me fazem. Eu não sei por que seguro de jet está aumentando. Muita gente nos vídeos de Jetta Variant que eu recebo aqui de comentário tem falado que o seguro tem aumentado muito, né? Eu não sei por que, pessoal, mas lembrando, gente, é um carro importado. Um carro que vendeu pouco, né? Comparativamente. É um carro que ele veio de uma região que a gente. Ele veio do México, né? Mas, enfim, não é uma série de coisas, né? Um carro de baixo volume, carro importado, enfim, de uma região que não é necessariamente próxima ao Brasil, então você vai ter uma questão de peças difícil, gente. E aí, mais ainda, né? Faça uma cotação de seguro boa. O que é um seguro bom? É um seguro que tem farol, cobertura de farol, para-brisa, espelhos. E aí muita gente me criticou, né, quando eu falei nisso. Por que, pessoal, que eu falo isso? Acho que talvez eu não tenha me explicado direito nos outros vídeos e gerou alguns comentários. Eventualmente, se algum motoqueiro levar seu espelho embora, você não ter uma cobertura dessa, você vai ter que recorrer. E aí, gente, por muito uma experiência pessoal minha, a ferro velho. E não tem nada contra ferro velho, é uma cadeia super importante ali no fornecimento de peças. Mas eu tinha muita dificuldade de encontrar desmanches que emitiam nota, que comprovadamente o carro estava baixado. Então, eu para evitar esse desgaste, né, essa busca, né, eu usei o seguro e já precisei até usar o seguro que tem peça com nota fiscal, é uma peça nova, né? Então ele vai te ajudar nesse sentido. E o preço vai ser uma fração, né? Por exemplo, o para-choque que eu troquei da minha, a ordem de serviço, o para-choque estava em mais de R$ 2.300, né? O para-choque da minha, ela estava remendado, com cola de vidro, né? Putz, para-choque em ferro velho já era mil e poucos, os mais inteirinhos quase 1.800, sem moldura de nada, sem moldura de grade, sem suporte dos faróis de neblina, nada, 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 só literalmente para-choque. Então isso vai te ajudar muito, né? É um seguro que vai ficar mais caro? Vai. Mas é um seguro, é aquela coisa, né? Você paga para não usar, mas se você usar, você vai estar tranquilo. Então você fazer um seguro bom e ver se ele cabe no seu bolso. E bom também no sentido de você ter uma boa cobertura de terceiros, né? O que é uma boa cobertura de terceiros? Pelo menos uns R$ 100.000, pessoal. Não é hora de economizar aqui no seguro, né? Hoje qualquer carro, se a gente andar na rua mesmo, que carro que hoje está abaixo de R$ 100.000? Né? E o ponto é, não tem uma correlação direta entre preço e essa questão, né? Mas eventualmente se você bater num carro aí, num Corolla, sei lá, pegando um carro aqui de exemplo, um T-Cross, dependendo da versão, um farol de, putz, um Ike Light da vida, um farol que cada farol deve custar uns 8 pau. Então, a questão de você ter uma proteção boa para terceiros é para você se salvaguardar ali de você colocar a mão no bolso, além da questão da franquia, né? Para você não ter um prejuízo financeiro se eventualmente se você envolver no acidente, né? Acidentes acontecem, né? Não estou falando que vai acontecer com você. Mas, de novo, gente, muita gente acaba confundindo isso com um banho de água fria, né? Mas é muito para não repetir os mesmos erros, né? É aquele ditado, né? Você quer saber se uma pessoa acertou ou não, é você ver o quanto que ela vê os erros que ela cometeu, né? E infelizmente eu acabei ganhando mais conhecimento desse carro justamente pelos erros que eu cometi, né? Foi um professor muito grande essa Jetta Variant que eu tive, foi um carro que eu fui muito feliz, mas me deu muito trabalho. Então eu só faço esse vídeo, pessoal, não para desanimar, né? Muita gente também fala isso, que eu jogo banho de água fria, que eu joguei água no chope, mas é para vocês não passarem pelo que eu passei, sabe? Justamente para não sofrer o quanto que eu sofri. E sofrer entre aspas, né? Porque todo carro vai ter manutenção, todo carro você vai ter trabalho, todo carro você vai ter que tirar dinheiro do bolso para arrumar, para manter.
Mas aqui o objetivo é que você tire o menos possível, né? Você faça as manutenções que precisem, porque você fez uma boa compra. Esse é o principal ponto do vídeo. Belezura? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!